Oi turma, bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada. Tá tudo bem com vocês? Espero que sim. Hoje nós estamos iniciando o módulo 4, graças a Deus, Teoria da Pena. É um módulo que vai ser um pouquinho extenso, mas eu vou procurar otimizar sem perder, sem que perca, sem que seja perdida a qualidade do curso. Vou procurar otimizar para fazer em menos aulas possíveis, ou seja, ser o mais objetivo sem perder, claro, o conteúdo, repassando as informações de mais importância. A bibliografia aqui, pessoal, continua sendo a mesma. Se você não tem tanto tempo, o ideal é que você assista às aulas, você estude por meio de apostilas ou por meio de livros de resumos, dependendo do concurso que você vai tentar. Por exemplo, se você for tentar concurso mais de tribunais, turma, assistindo às aulas e resolvendo questões, acho que dá certo. Se você está notando que ainda está com dificuldade, pegue livros de resumos, sinopse jurídica, coleção curso e concurso, leia a legislação sempre que eu vou passando e principalmente, turma, resolva questões. Você vai perceber que você resolvendo questões e analisando o que é que você está errando, na eventualidade de você estar errando alguma questão, você vai ver que as questões vão se repetir. E aí vai ficar mais tranquilo para você na hora do concurso público, porque você na hora do concurso público vai olhar e vai dizer, poxa, essa questão eu já respondi. Porque o assunto chega uma hora que não tem como ser cobrado de outra forma. Então o que a galera faz? Muda os nomes, muda o caso, mas o cerne, a essência, parte axiológica da questão é a mesma. E você desenrola fácil. Então, sempre resolvendo muitos exercícios. Caso você não queira estudar por um livro de resumo, existem livros mais objetivos, como o livro de Direito Penal do Kleber Masson e o livro de Direito Penal do André Stefan. São livros mais objetivos, são livros focados para concurseiros, são livros que são feitos em cima de questões de concurso, tá ótimo. Agora, se o seu objetivo é concurso de magistratura, é concurso de magistratura, é concurso de promotor, é concurso até mesmo de defensor, turma, é bom pegar uma leiturazinha mais densa, certo? Mas, por hora, faça o que eu estou dizendo. Leia esses livros do Kleber Masson, do Rogério Sanches, do André Stefan, o que você mais se adaptar à linguagem. O livro bom é aquele livro que a gente gosta. Muito comum a galera me perguntar, e aí, professor, eu estudo por qual livro? Aí, geralmente, o pessoal de direito me pergunta, eu disse, olha, você na faculdade fez pelo menos 4 cadeiras de direito penal. Se você fez 4 cadeiras de direito penal, você já estudou por algum livro. E se esse livro foi bom, se você gostou, se você se identificou com aquele livro, esse é o livro bom para você estudar. O livro bom é aquele que a gente passa 1, 2, 3, 4 horas e nem sente o tempo passar. E olha e vê, poxa, eu estudaria mais. Pronto, esse é o livro bom. Então a gente vai começar um módulo agora de teoria da pena, a gente vai ver os princípios de aplicação da pena, vai ver como o juiz aplica a pena, os benefícios ao aplicar a pena, vamos ver medida de segurança, vamos ver um monte de coisa nesse módulo, porque a teoria da pena começa a partir do artigo 33 do Código Penal e ela se estende até mais ou menos o artigo, se eu não me engano, é o artigo até o artigo 88, se eu não me engano, não, é 89, fala de livramento constitucional. Enfim, se estende por quase toda, até a extinção da punibilidade, e até a ação penal, que é mais... até o 99, pronto, até o 99, agora eu consegui lembrar. Pronto, então são vários artigos que a gente vai estudar. Então, beleza, vamos começar com teoria da pena. E pra gente estudar, turma, teoria da pena, nada melhor do que a gente estudar o conceito. Não sei se vocês lembram, eu já conversei um pouquinho sobre o conceito de pena. Quando a gente foi ver infração penal, eu disse assim, turma, nos termos do artigo 1º da Lei de Introdução ao Código Penal, infração penal é um gênero com 2 espécies. Infração penal tem os crimes e as contravenções penais. Aí a gente disse lá na época, de acordo com a Lei de Introdução ao Código Penal, o crime é aquele que é punido com reclusão ou detenção. E a contravenção penal é aquela punida com prisão simples e multa, só prisão simples ou só multa. Aí eu disse, e o que é reclusão e detenção? Então veja, sanção penal é um gênero, que a gente já fez isso. Sanção penal é um gênero com 2 espécies, as penas e as medidas de segurança. As penas e as medidas de segurança. Então, como conceito de pena, você pode colocar que a pena é uma sanção penal. Pena é uma sanção, é uma punição penal.
nesse módulo nós vamos estudar as três espécies de pena que existem. Existem as PPLs, que são as penas privativas de liberdade, existem as penas restritivas de direito e existem as penas de multa. Então, nesse módulo a gente vai estudar tanto pena como medida de segurança. Então, qual é o conceito de pena? Pena é uma espécie de sanção penal a ser aplicada ao condenado por um crime ou uma contravenção penal. Então, pena é uma espécie de sanção penal a ser aplicada aos condenados por crime e por uma contravenção penal. Aos condenados por uma infração penal, já que infração penal é um gênero com duas espécies, os crimes e as contravenções penais. E quais são, turma? Para que se aplica a pena? Existem três teorias que justificam a aplicação da pena. Nos países onde se adota a teoria absoluta, ou também chamada teoria retributiva, a pena, a única finalidade da pena é punir o mal com outro mal. Então, nos países onde se adota a teoria absoluta ou retributiva, a finalidade da aplicação da pena é punir o mal com outro mal. Ora, se o cara cometeu um roubo, então se ele cometeu um mal, a ele vai ser aplicado o mal. Essa teoria absolutista ou retributiva, ela é bem conhecida por conta da lei do Talião. A lei do Talião, que foi quando surgiu essa teoria absoluta ou retributiva, ela diz o quê? Olho por olho, dente por dente. Então, a finalidade da aplicação da pena para a teoria absoluta ou retributiva é tão somente punir o mal com outro mal. Se o cara roubou ou furtou, cometeu mal, a eles vão ser cortadas as mãos, olho por olho, dente por dente. O Brasil, ele não adotou essa teoria absoluta. A gente vai ver mais na frente qual foi o que o Brasil adotou. Existe a teoria preventiva ou utilitarista. Para a teoria preventiva ou utilitarista, a única finalidade da pena é prevenir outros crimes. Então, a pena é aplicada para servir de modelo. A pena é aplicada para servir de modelo, de exemplo para outras pessoas. Lembram quando a gente estudava, ou até mesmo em filmes que a gente vê da Idade Média, onde os condenados eram decapitados e penduravam a cabeça dele nos postes de praça pública? Essa era a finalidade preventiva, para a sociedade saber que se a pessoa praticou o crime, como a pessoa praticou um crime, foi decapitada, outra pessoa que vier a praticar o mesmo crime vai ser decapitada também. Até o Tiradentes, ela narra na história que o corpo dele foi dividido em 4 partes, salvo engano, e foi colocado em toda a cidade de Ouro Preto. Toda a cidade de... Fala, meu Deus, em Minas Gerais. Ah, é Ouro Preto mesmo, Minas Gerais. Fala, eu tô ficando doido. É porque Ouro Preto me veio logo à cabeça o meu querido Pernambuco, que eu amo de paixão. Pois muito bem. Então a teoria preventiva, ela simplesmente, ou utilitarista, ela diz assim: deve ser aplicada a pena para prevenir que outras pessoas venham a delinquir. Beleza. Enquanto a teoria absoluta ou retributiva diz que a pena deve ser aplicada para punir o mal com outro mal, e aqui foi o surgimento da lei do Talião, a teoria preventiva diz, não, a pena não é para aplicar o mal com outro mal, a pena é para prevenir novos delitos. E a teoria absoluta, pessoal, é importante também você anotar que, muito embora se haja muita crítica em relação à teoria absoluta, foi aqui que surgiu o princípio da proporcionalidade. O princípio da proporcionalidade é um princípio constitucional implícito. Então, na gradação que o cara praticou o mal, gradativamente vai ser aplicado outro mal em relação a ele. Então se critica muito a teoria absoluta, mas ela teve um ponto positivo que foi exatamente fazer surgir o princípio da proporcionalidade, que hoje prevalece, que é um princípio constitucional implícito, que a gente vai até discutir um pouquinho sobre esse crime. Sobre esse princípio. E a teoria mista, professor? A teoria mista é a junção das outras duas anteriores. Então a teoria mista,
é tanto a teoria absoluta como a teoria relativa, ou preventiva utilitarista. Para a teoria mista, então, a finalidade da pena é não só aplicar o mal com outro mal, como também evitar que novos crimes sejam praticados. Professor, e no Brasil? Turma, no Brasil a gente não adotou foi nenhuma das três, mas a que mais se aproxima da adotada no Brasil é a teoria mista. A gente não adotou a teoria mista propriamente por conta de uma coisa. Aqui no Brasil, além da pena ter a finalidade retributiva, além da pena ter a finalidade preventiva utilitarista, a principal finalidade da pena aqui no Brasil, e você já deve ter ouvido falar isso várias vezes, é a ressocialização. Então no Brasil se tenta ressocializar as pessoas. Ressocializar é inseri-los, é colocar as pessoas, reinseri-los na sociedade. Então veja, para a teoria mista é a fusão tanto da teoria absoluta como a preventiva. Para a teoria mista, a finalidade da aplicação da pena é punir o mal contra o mal, é o castigo mesmo, e é também evitar que novas infrações sejam praticadas. No Brasil, além dessas duas finalidades, e até eu vou discutir um pouquinho sobre a teoria preventiva ainda, sobre essa prevenção dos crimes, além dessas duas finalidades, no Brasil existe também a finalidade de ressocialização. Então o Brasil, a que mais se aproxima, a teoria que mais se aproxima da que o Brasil adotou é a teoria mista. Por isso que se não tiver outra opção na prova, você vai colocar que o Brasil adotou a teoria mista. Só que o Brasil não adotou só a teoria mista porque além da finalidade retributiva e de prevenção, o Brasil adotou a finalidade de ressocialização. Então o Brasil adotou a teoria retributiva, sim, punir o mal contra o mal, também de ressocialização. Ressocialização é um termo que é muito criticado, até mesmo nos meios acadêmicos, quando a gente publica artigo, se critica muito a questão da ressocialização, porque no Brasil vocês sabem que a questão social ela é muito precária. As pessoas não têm condição nem de serem socializadas, já que a educação é precária no Brasil, os professores, o conhecimento deles, infelizmente, principalmente ensino médio, ensino fundamental principalmente, também tem exceção. Eles não têm condições de passar um conhecimento tão bom. Então no Brasil as pessoas não conseguem nem ser socializadas. Pessoas que eu digo são pessoas de baixa renda. Pessoas de baixa renda não têm oportunidade nem de serem socializadas. O que dirá ressocializadas? Então como é que você vai ressocializar alguém que nunca foi socializado? É muito complicado. Mas a ressocialização ela não é a única finalidade da pena aplicada aqui no Brasil, mas sem dúvida ela é a mais importante. Beleza. E além disso, no Brasil, além da finalidade da pena ser retributiva, ressocializadora, no Brasil existe a questão da prevenção. E essa prevenção pode ser prevenção geral ou especial. Professor, o que é a prevenção geral? Meus queridos amigos, a prevenção geral é a destinada à sociedade. A prevenção geral é a destinada à sociedade, que foi essa que eu já expliquei para vocês em relação à teoria preventiva. Ou seja, na teoria preventiva, lembra que eu falei que se aplica a pena para evitar que outras pessoas apliquem pena, cometam crime? Ou seja, como o Tiradentes foi acusado de um movimento contra a coroa, de um movimento contra, de até fazer uma rebelião separatista. No caso, como Tiradentes foi acusado dessas rebeliões, então foi decapitado, o corpo dele foi espalhado por toda a cidade para evitar que outras pessoas também façam as mesmas revoluções. Então a prevenção geral ela é destinada à sociedade. Aplica a pena ao Sidney para que todo mundo veja que o Sidney cometeu o crime e a ele foi aplicada a pena. Então, para as pessoas entenderem que se essas pessoas cometerem crime, elas também vão sofrer pena. E também tem a prevenção especial ou específica. Essa prevenção especial ou específica, ela diz respeito ao próprio condenado. Ela quer evitar a reincidência. Ela quer evitar que o próprio condenado pratique crimes. Então ela diz, Sidney, você roubou. Por conta disso, você vai passar 5 anos na prisão.
Aí isso me dá a seguinte mensagem: opa, se eu roubei, passei 5 anos na prisão e isso não foi bom, eu não vou roubar de novo para não passar mais 5 anos na prisão. Então existe a prevenção geral, que é em relação a toda a sociedade, e a prevenção especial ou específica, que é em relação à pessoa do próprio condenado. A prevenção específica, ela quer então evitar reincidência. Agora, para a doutrina mais moderna, a gente está deixando de ser uma justiça retributiva, que é o que ainda prevalece aqui no Brasil. É uma justiça de você cometeu o mal, então vai aplicar o mal, para uma justiça restaurativa. Eu tenho até um livro, pessoal, super legalzinho, ele é bem fininho, sobre justiça restaurativa. A possibilidade de aplicação da justiça restaurativa no Brasil. Teve um livro que eu escrevi, que foi decorrente das minhas pesquisas de uma das especializações que eu fiz. Pois é, o que é a justiça retributiva? Então, a justiça retributiva é aplicar mesmo, mandar o cara pro cárcere, e é como se fosse a penitenciária, o presídio, como se fosse um castigo mesmo para ele. Só que cada vez mais a gente tem observado que não dá, pessoal, para você não tá funcionando. O nosso sistema penitenciário, ele não funciona pela superlotação do presídio, porque não ressocializa, porque não dá para ressocializar alguém que não foi nem socializado. Aí tá deixando cada vez mais a justiça retributiva, mas ela ainda prevalece, para a justiça restaurativa. A justiça restaurativa, ela teve sua origem nos Estados Unidos e ela está sendo aplicada aqui no Brasil, ainda que indiretamente. E essa possibilidade da justiça restaurativa, ela veio principalmente com a Lei 9.099 de 95. Professor, e o que é, professor, essa justiça restaurativa? Enquanto a justiça retributiva, ela entende a pena mesmo como punição, castigo mesmo para o cara, a justiça restaurativa, ela procura mais a conciliação, ela procura mais que o próprio criminoso e a vítima, que eles consigam entrar em acordo, que eles consigam se entender. Até na época tinha um quadro no Fantástico, juro que não sei se ainda tem hoje, acredito que não, mas tinha um quadro no Fantástico onde eles colocavam a vítima com o criminoso frente a frente. Ou seja, a vítima que perdeu, o pai que perdeu um filho, aí o pai ia frente a frente com o criminoso para poder saber do criminoso o que é que levou o criminoso a fazer isso. E até no âmbito da psicologia, isso é muito melhor para a vítima. Porque no direito penal, e até o professor de processo penal pode aprofundar mais isso, no direito processual penal, infelizmente, a vítima ela é muito esquecida. Então, matam meu filho, eu vou sofrer o resto da minha vida e ninguém tá nem aí pra mim. Só se preocupam com o bandido. Então isso gera um sofrimento muito grande. E até o bandido vai ficar pior nas penitenciárias, geralmente, do que quando entrou. Aí, turma, ao invés de, então, de só focar no bandido, vamos prestar atenção um pouco mais na vítima. Vamos tentar fazer com que a vítima melhore. E por que eu disse que a justiça restaurativa está sendo cada vez mais aplicada, principalmente por conta da Lei de Juizados Especiais? O professor lá de processo penal, quando for explicar a Lei 9.099 de 95, ele vai explicar a composição civil por danos. Composição civil por danos é a possibilidade, nos crimes de ação penal privada e ação penal pública condicionada à representação, de a vítima fazer um acordo com o infrator, com o autor do fato, e esse processo não ser levado à frente. Professor, não entendi. Imagina que eu fui vítima de lesão corporal leve. Lesão corporal leve, como regra, é crime de ação penal pública condicionada à representação. O Hernani me bateu. Eu posso chegar e dizer assim, Hernani, aí vai ter audiência, e a primeira audiência nos juizados especiais vai ser entre a vítima e o autor do fato, no caso o Hernani que me bateu. Eu digo, Hernani, eu fiquei muito chateado que você me bateu, eu tiro aqui, eu não dou a representação se você me pagar 5 mil reais. Aí o Hernani, beleza, professor, ele paga 5 mil reais. O juiz homologa isso e acabou o processo. Veja, houve crime, mas ao invés de colocar o criminoso para a cadeia, não. Faz um estímulo para eles fazerem um acordo. A vítima sai com dinheiro e o criminoso sai primário de bons antecedentes. Ou seja, resolveu com acordo entre a vítima. Outro exemplo, até na Lei de Juizados Especiais, é a própria transação penal, que está no artigo 76 da lei de Juizados Especiais.
A transação penal é um acordo entre o Ministério Público e o autor do fato, que vai existir em qualquer crime que corra a lei de juizados especiais. Ou seja, o Ministério Público vai chegar para o autor do fato, para o criminoso, ele cometeu desacato contra mim, por exemplo. Uma pessoa cometeu desacato contra mim, funcionário público. Ou então, foi o crime de desobediência, crimes que seguem a lei de juizados especiais. Aí o Ministério Público vai chegar para o autor do fato e vai dizer assim, rapaz, pague umas cestas básicas, ou então preste serviço à comunidade, que eu não te processo, você continua primário de bons antecedentes. Opa, é um acordo. Se o autor do fato aceitar, ele cumpre o que ele combinou com o Ministério Público e continua primário de bons antecedentes. Veja, é uma possibilidade de acordo. Até eu vou falar para vocês, quando eu for ver infração, quando eu for ver ação penal com vocês, eu vou dizer, até a transação penal é uma relativização do princípio da obrigatoriedade, da disponibilidade, da indisponibilidade das ações penais públicas. As ações penais públicas são indisponíveis. Significa que o Ministério Público não pode desistir da ação que ele haja interposto, nem do recurso. Então, se o Ministério Público começou com a ação, me processou, ele não pode desistir. Se o Ministério Público entrou com recurso contra mim, ele não pode desistir. Só que pela transação penal, o Ministério Público pode fazer um acordo comigo e deixar de me processar. É uma relativização do princípio da obrigatoriedade. Isso é justiça restaurativa. Mas por hora ainda prevalece a justiça retributiva aqui no direito penal brasileiro. E a finalidade da pena é exatamente a retribuição, a ressocialização e a prevenção. Tanto a prevenção geral como específica. Aqui eu coloquei, turma, é uma questão de 2009, tudo bem, tem aluno que chega se treme com questões mais antigas, mas nem tão antigas assim, mas eu coloquei só porque ela retrata bem o que a gente acabou de conversar. E diz assim, ó, com relação à finalidade das sanções penais, assinale a opção correta. A. Segundo o entendimento doutrinário, balizador das normas aplicáveis à espécie, as teorias tidas por absoluta advogam a tese da aplicação das penas para a prevenção de futuros delitos. Falso. É a teoria preventiva ou utilitarista, que advoga a tese de prevenção do crime para futuros delitos. Então tá falso. B. A teoria tida por relativa advoga a tese da retribuição do crime justificada por um intrínseco valor axiológico, que possui em si seu próprio fundamento. Ele está falando que a teoria relativa, ou preventiva, ou utilitarista, dizem que a pena deve ser aplicada para retribuição. Falso. Essas questões estariam corretas se a A tivesse trocado com B. Ou seja, a A definiu com perfeição a teoria relativista, utilitarista ou preventiva. Já a B definiu a teoria retributiva ou absoluta. Então eles trocaram. C de casa. O ordenamento jurídico brasileiro não reconheceu somente a função de retribuição da pena. Beleza? Sendo certo que a teoria mista ou unificadora da pena, esse é outro nome, turma, da teoria mista, me perdoe não ter falado, da pena, é a mais adequada ao regime adotado pelo CP. Perfeito. Ele está dizendo assim, que no Brasil não foi só a teoria da retribuição. Foi retribuição, ressocialização e ainda prevenção. E a que mais se aproxima da teoria adotada pelo direito penal brasileiro é a teoria mista unificadora. Beleza, então a C é a resposta correta. E, desde dado, as medidas de segurança têm finalidade essencialmente retributiva. Falso, turma. Eu vou explicar para vocês que a medida de segurança ela tem uma finalidade curativa. Medida de segurança, que é a internação em manicômio ou tratamento ambulatorial, é para o inimputável, para o doido, para a pessoa que ficou doida durante a execução penal ou no momento da prática do crime. Portanto, está falso. Então, turma, visto conceito e finalidade da aplicação da pena e discutida a diferença de justiça restaurativa e justiça retributiva, eu passo agora a falar dos princípios da teoria da pena. E esses princípios são todos princípios constitucionais. Procurei ao máximo reproduzir os artigos da Constituição para você não esquecer de jeito nenhum. E existe, pessoal, tanto a princípio da reserva legal como da anterioridade. Esses dois que estão no artigo 1º do Código Penal, não há crime sem lei anterior que o defina, nem prévia sem pena, nem pena sem prévia cominação legal.
Esses dois princípios eu já estudei no módulo 1 com vocês. Que para existir crime ou pena, só pode existir por meio de lei. E é uma lei não no sentido amplo, é uma lei ordinária como regra. E a pena só pode a mim ser aplicada, assim como o crime, caso eu cometa o crime e já exista lei prevendo aquela pena ou aquele crime. Aí então, primeiro tem que existir a lei para depois eu poder ser punido por esta lei. Não existe, a única hipótese de lei posterior ser aplicada a um crime que aconteceu antes é a lei posterior mais benéfica. Como eu já conversei sobre isso com vocês, pessoal, eu não vou tecer maiores considerações. Vou passar para o princípio mesmo da personalidade, da pessoalidade ou da intranscendência. E esse princípio da personalidade, da pessoalidade ou da intranscendência, eu até já andei falando de intranscendência com vocês, diz assim, ó: nenhuma pena passará da pessoa do condenado, podendo a obrigação de reparar o dano e a decretação de perdimento de bens ser, nos termos da lei, estendidas aos sucessores e contra eles executados até o limite do patrimônio transferido. Olha aqui, turma, a pena ela tem um caráter intransferível, ou seja, nenhuma pena passará da pessoa do condenado. Transcender significa ir além. Já que a gente está falando do princípio da intranscendência em relação à pena, significa que a pena só pode ser aplicada ao autor do crime. Antigamente, eu não sei se vocês lembram, eram condenados por um crime tanto quem cometeu como a família toda. A família toda de quem cometeu era tida como criminoso também. Hoje em dia não existe isso. Nenhuma pena passará da pessoa do condenado. Ou seja, se a pena for aplicada a mim, 5 anos de reclusão, ainda que eu morra, não vai ser aplicada a pena em relação aos meus herdeiros. Ou então, se eu cometi um crime e meus herdeiros não tem nada a ver com isso, meus pais não têm nada a ver com esse crime, não dá para aplicar a pena em relação a eles. Agora, será que esse princípio e a discussão é absoluto ou é relativo? Por quê? Porque diz assim, ó: nenhuma pena passará da pessoa do condenada, podendo, entretanto, a obrigação de reparar o dano e a decretação de perdimento de bens. Então, podendo a obrigação de reparar o dano e a decretação de perdimento de bens ser, nos termos da lei, estendidas aos sucessores e contra eles executadas até o limite do valor do patrimônio transferido. Pessoal, esse princípio, será que esse princípio que a gente está conversando é um princípio relativo? Já que a regra é que a pena não passará da pessoa do condenado, mas a obrigação de reparar o dano e decretação de perdimento de bens pode ser estendida aos meus sucessores. Será que isso é uma exceção a esse princípio? Prevalece na doutrina que esse princípio é absoluto. Professor, absoluto como? Se a obrigação de reparar o dano e a decretação de perdimento de bens pode ser estendida aos herdeiros. É absoluto porque, para a doutrina majoritária, a obrigação de reparar o dano e decretação de perdimentos de bens, eles são meros efeitos da condenação. Eles não são penas, são efeitos da condenação. Então o princípio da personalidade, da pessoalidade ou da intranscendência, para a doutrina majoritária, é um princípio absoluto e não um princípio relativo. É um princípio absoluto. Professor, e a pena de multa, hein? Foi aplicada pena de multa contra o senhor e o senhor morreu. E aí, vai ser executada contra os seus herdeiros? Quando eu for falar de multa, eu vou aprofundar um pouco isso ainda. Mas em relação à pena de multa, o que tem prevalecido é que se o indivíduo morre, extingue a multa. Não é mais para ser executada a multa, mas sobre isso eu ainda vou discutir com vocês porque tem uma certa divergência. Então veja, o que eu estou conversando é que esse princípio da personalidade ou da pessoalidade, ele simplesmente é absoluto. Nenhuma pena passará da pessoa do condenado. Porque a reparar o dano e decretar o perdimento de bens pode ser executado contra os herdeiros só até o limite do patrimônio transferido. E isso não é pena, isso é efeito da condenação. Turma, meu tempo acabou, não acabou, Hernani? E aí falta um minutinho só, para eu não passar para outro princípio e acabar no meio da aula, eu vou ficar por aqui. Tudo de bom, galera, fiquem com Deus.